Estamos iniciando a gravação do que seria Estruturas Partes 2C. Isso faz parte de um conjunto de vídeos de uma aula que eu dei a respeito de só aspectos teóricos do que a gente chama de teoria prática de concreto armado. Meu nome é Roberto Juste Carvalho, aí também no Gmail. Eu vou fazer então um resumo teórico desde o lançamento de estrutura. Nós já fizemos tudo isso, né? Só está faltando esse pedaço que nós vamos fazer hoje. Um resumo teórico desde o lançamento de estrutura até os conceitos básicos que me levam desde laje, os cálculos de laje, maciça, nervurada, e a questão de viga, né? Também nós comentamos um pouco sobre os tipos de sistemas estruturais que nós consideramos e também a questão do concreto, a resistência à compressão do concreto, como a gente deve usá-la corretamente. Eu vou falar, como eu disse para vocês, vou falar sobre material concreto. Já falamos no último vídeo, no penúltimo vídeo, né? E essa armadura transversal é o assunto de hoje, né? Em agosto eu estou participando de um curso que vai ser dado na Universidade Federal de São Carlos, que eu ainda continuo, fui professor titular dela, né? Mas continuo agora dando algumas aulas na graduação como professor sênior, né? E participando desse curso aí, que é um curso de aperfeiçoamento, curso prático de aperfeiçoamento em projeto, cálculo e detalhamento de estruturas, em concreto armado, com auxílio de programas. Nós vamos usar o TQS, né? Esse curso, quem quiser fazer, vai ter aí um certificado emitido pela Universidade Federal de São Carlos, não é isso? E para ter mais informações, tá aí, nós deixamos aí nesse slide o endereço para vocês chegarem nessa tela aqui, nessa página, onde vocês vão encontrar informações, inclusive como fazer a inscrição. Muito bem. Mostrando para vocês terem aí, para quem só pegou esse filme, nós temos antes desse filme o sobrado, que a gente pega um sobrado simples, relativamente simples, partindo de uma arquitetura. A gente faz a colocação dos pilares, das vigas, as lajes, usando o conceito que vai ser laje treliçada, né? E depois a gente fala também sobre a escada e sobre a fundação, que vai ser feita em estacas e blocos. Depois de sobrados, eu faço uma discussão na parte 1 inclusive, os programas que nós usaríamos para resolver o sobrado, detalhar, né? Os sistemas estruturais, o que eles consideram, se considera fissuração, se considera fluência, né? Enfim, eu faço um debate relativamente simples, mas profundo assim, em termos de conhecimento. Para, na parte 2, entrar na parte dos conceitos da teoria de concreto armado, para a gente resolver, no caso, lajes maciças, né? As lajes maciças, por que nós fizemos a laje maciça? Porque já no nosso canal tem diversas publicações, no livro também, claro, né? Nosso livro, que todo o material que está aí é baseado também no livro, obviamente ampliado, né? Mas no livro tem bastante coisa de laje nervurada unidirecional atravessada. Então, nesse caso, nós aproveitamos para falar mais da laje maciça, onde tem as tabelas com a resolução chamada de clássica, a equação de quarta ordem, com processos numéricos, tá certo? E depois a gente mostra que pode passar por um sistema discreto de grelha equivalente, tá certo? E aí a gente aproveita, fez um videozinho que nós não tínhamos feito ainda, mostrando como é que dá certo você, através de um truque que a gente faz para pegar as barras das placas, mesmo que elas sejam discretizadas, elas chegam a resultados próximos, muito próximos, de uma placa resolvida para a teoria
de quarta ordem, aquela equação diferencial de quarta ordem usando séries, né? E isso é que nos dá, né, vamos dizer assim, a certeza, ou pelo menos nos diz que é importante, interessante usar a grelha equivalente, que no caso dessas lajes mais simples poderíamos usar as tabelas, mas a grande vantagem é que ela dá um resultado igual, muito parecido para esses fósseis, a tabela, e nós podemos usar em outras situações muito mais complicadas que as tabelas não resolvem, né? E aí, depois disso, nós começamos a falar sobre os conceitos de cálculo estrutural de concreto armado que a gente usa em Viga, que começam primeiramente com alguma coisa sobre o concreto, né, que a gente fala a resistência do concreto, que é importante, então a gente faz um preâmbulo ali, inclusive acho que resolve dois exercícios de retirada de escoramento para mostrar como é importante trabalhar abaixo dos 28 dias o valor correto da resistência, e depois começa a discutir o cálculo da armadura de flexão usando simplesmente o equilíbrio na seção transversal, com a flexão que seria pura, sem cortante, né? As verificações que têm que ser feitas para detalhar as barras na seção transversal. Depois, qual o procedimento que você faz, pelo menos quando a gente faz manualmente ou faz com programas mais simples, como a gente faz para detalhar a armadura ao longo da vida. E é o que deve fazer os programas, só que a gente faz essa parte geométrica, enquanto possivelmente os programas possam usar resoluções numéricas, né? Mas aí a gente então vê como é que o detalhamento da armadura ao longo da vida fica. E para isso precisa dos conceitos de comprimento de ancoragem, transpasse e alguns detalhes mais, gancho, enfim, tudo isso está lá conceitualmente, né? E agora justamente nessa aula, nós vamos completar. Já no vídeo anterior a gente mostra o início da grelha, da treliça de mesh, mostrando que para detalhar a armadura longitudinal a gente precisa ampliar nosso conhecimento, não só fazer o equilíbrio na seção transversal, essas são as mais solicitadas, né? É preciso também fazer o deslocamento, o decalamento do diagrama de momento fletor. E agora nós vamos nos debruçar com a treliça de mesh em cima da armadura transversal, mas também aí considerando alguns conceitos diferentes, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa é que a inclinação da armadura, em princípio, pode ser de 45 graus a 90, né? E assim, lá no começo do outro século, se usou bastante barra dobrada. A partir da década de 70, talvez, já não se usou mais barra dobrada, porque tem algumas limitações em termos de uso, não pode ser usado para resistir todo esforço cortante, mas também é muito difícil, é mais difícil de você colocar armadura, de trabalhar com armadura, né? Então, basicamente, hoje só se usa a armadura transversal 90 graus e o estribo. Não se usa nem barra dobrada. Podia usar o estribo 45. Bom, em relação às fissuras do concreto, né, para depois fazer a treliça de mesh, a gente, no outro filme, a gente fez tudo 45 graus, ou então não comentou, né? Agora não, agora a gente precisa já saber o que aconteceria se a maioria das fissuras na região de cisalhamento estaria 45 graus. Isso foi o que o Mesh pensou lá no começo do século passado. Aliás, tem um livro do Mesh, né, de 1910, que é Reinforced Concrete, que foi digitalizado pelo Google e ele ofereciam de graça. Agora parece que já estão cobrando, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. É um livro intitulado Reinforced Concrete, que é concreto armado em inglês, e pertence à biblioteca lá do MIT, Instituto Massachusetts Technology, né? E vocês vão ver lá que já em 1910, e nós fizemos já referência no filme anterior, o Mesh já fazia aquele detalhamento de armadura que nós fazemos hoje, e ele já pensou na treliça, só que 45 graus. Houve
O modelo não foi abandonado, o modelo de treliço, pelo contrário, e se amplificou o significado dele com algumas medições feitas em ensaio. E hoje nós podemos trabalhar com as fissuras a 30 graus até 45. Muito bem. Nós vamos basicamente assim. Quando você calcula, ou você escolhe 45 ou 30. Ou 30. Não vai ficar escolhendo 35, 42, né? Não tem muito sentido. Até prática também, para detalhar. Enfim, não tem sentido pensar num ângulo intermediário, mas se quiser, tem teoria para isso. Bom, vamos ver aqui como é que fica mais ou menos as fissuras no concreto quando você tem uma viga próxima do colapso. Então está aqui o desenho, nós desenhamos um só desenho, todos os três tipos de fissuras principais que podem ocorrer, né, devido ao momento fletor e cortante. E aqui aí você vê, nós consideramos uma viga normal, com estribo, com armadura longitudinal, apenas porte-estribo na região superior, o concreto comprimido é que está fazendo o papel de treliça, né? E vocês podem perceber aqui nessa viga toda fissurada, que existe uma região que é próximas ao poiso, que as fissuras são de inclinação próxima a 45 graus e se dão na parte do centro da viga, o que a gente chama de alma. Não dá perto do banzo inferior nem do banzo superior. Né? Já lá no meio da viga, onde o momento fletor é grande e o cortante é baixo, você tem essas fissuras basicamente na vertical, né? Típicas de fissuras de flexão, fornecendo uma tração perpendicular a essas fissuras aqui. E em situações intermediárias, que tem menos cortante e momento fletor, nós vamos ter fissuras que começam na vertical e depois se inclinam. Muito bem. Nós vamos dar nesse nosso estudo aqui preferência a essas fissuras, a essa região, porque nós queremos calcular os estribos. Na treliça análoga de mesh, a gente pode considerar tanto o estribo como a barra dobrada. Então, usando o mesmo trecho da mesma viga, nós podemos considerar que a região de concreto, que essa numeração no livro está bem mais detalhada, né? O elemento 1 seria a região de concreto comprimido, algum porte-estribo. A região 2 seria a armadura tracionada, formando o banzo inferior. A região 3 seria os estribos, né, nesse caso. E 4 seria o concreto íntegro entre fissuras, né, que pode ser substituído então, por barras prismáticas. Similarmente, se você usasse a armadura dobrada ou estribos inclinados, nós teríamos uma treliça com esse formato aqui. Né? É a mesma coisa que está lá, o que modifica é a armadura inclinada. Né? Bom, essa treliça, então, quando o Mesh pensou nessa treliça, fez os ensaios, lá por volta de 1910, ele percebeu que havia muita dificuldade em você. Quer dizer, eu não enxergaria, nós só enxergamos hoje porque são chamados a atenção e aprendemos dessa maneira, né? Mas eu teria dificuldade de enxergar numa viga dessa com bastante fissuras uma única treliça. Na verdade, o que existe, e Leonid coloca isso claramente no texto dele, no livro dele de 1977, Leonid é um autor alemão que veio por volta de 1970 a 1980. Ele veio refazendo todos os ensaios que o Mesh fez, né, atualizando todas aquelas teorias. Essa teoria de Mesh, inclusive, no começo foi assim deixada de lado, porque o que se via é que quando se fazia ensaio, a quantidade calculada por esse modelo de armadura era maior do que o ensaio prescrevia. Ou seja, chegava no valor da carga de ruptura, passava do valor que a gente calculava com o treliço de Mesh. Bom, de qualquer maneira, né, o Mesh considerou dezenas de treliças que devem existir aí e que se relacionam, que estão ligadas uma à outra, que na verdade não é uma treliça, é uma viga, né? Ele separou-as
E ainda disse que elas são isostáticas. Então, esses nós aqui são isostáticos. Porque se podiam ser hipóticos, porque a rigidez desses elementos não é a mesma. E realmente não existe momento de bloqueio. Bom, a gente abandonou tudo isso, fez essas simplificações, e a grande sacada é imaginar apenas uma treliça, não as dezenas que poderiam ser obtidas marcando aqui, né, na figura real. Né, ele considerou apenas uma, e que com uma ele conseguiria calcular a armadura, conseguiria verificar a biela. Bom, tudo isso é verdade, mas, né, primeiro precisamos passar um conceito para vocês que é importante. Nós estamos falando em cisalhamento, o ideal era falar em cortante, resistência ao cortante, né? E como esse cortante interage depois com o momento. Porque o concreto não é um material sujeito a uma ruptura de cisalhamento. Se nós tivermos o aço, que é um material dúctil, e colocamos uma prensa lá, dessas prensas usuais que a gente faz ensaios de compressão do concreto, deixar uma parte aqui, uma lâmina fixa, uma lâmina móvel, e colocar uma barra de aço, portanto, né, aqui fixa no buraco, e com essa lâmina móvel, a prensa leva ela e com um valor bem grande, ela corta essa barra em duas. E corta numa seção praticamente. É como se esse lado direito escorregasse em relação ao lado esquerdo, né, havendo uma separação das seções, uma paralela à outra. Isso é que é o conceito de cisalhamento, isso que indica a palavra cisalhamento. Agora, se a gente tenta fazer um ensaio similar a esse, cisalhamento do concreto, nós não vamos obter cisalhamento, vamos obter provavelmente compressão diagonal. Então, vamos pegar um corpo de prova de concreto, dois apoios bem próximos, tá certo? Com um vão pequeno, portanto, introduzir uma carga grande, precisa ser grande, senão você não chega no colapso. Né? O momento não vai ser grande, porque os braços de alavanca aqui são pequenos, né? Mas o cortante vai ser grande nesse trecho. Né? Então, quando eu aumento essa carga, chega numa carga significativa, o meu corpo de prova começa a mostrar fissuras de tração, e se eu tivesse algum equipamento para medir deformação lá dentro, eu entenderia que aqui entre as fissuras, né, existe um concreto submetido a uma forte compressão, tanto à esquerda quanto à direita. E é o que forma o que a gente chamou de biela. Né? E elas são inclinadas em relação à vertical, porque elas saem desse ponto aqui, o fluxo de tensão sai desse ponto e vem para cá. E, portanto, estão provocando uma compressão diagonal. Ao mesmo tempo, pela lei de Hooke, né, a gente sabe que surgirá transversalmente uma tensão de tração. Você pode falar que ela é pequena em relação à compressão. Talvez 0,2, pela lei de Hooke generalizada. Mas também a resistência à tração do concreto é baixa. Então, deve acontecer essas fissuras. Não tem estribo aqui, eu estou fazendo um ensaio sem estribo, né, sem armadura transversal. A armadura transversal afeta esses resultados? Claro que afeta, mas isso nós vamos ver depois, como é que a gente calcula. Continuando o ensaio, nós vamos chegar numa situação em que vai romper o concreto, vai ser esmagado o concreto, e, portanto, nós fizemos um ensaio de compressão diagonal, e não de cisalhamento. Nós queríamos fazer um ensaio de cisalhamento, mas acabamos fazendo de compressão diagonal. Existe um outro tipo de ensaio que está ligado a cortante e a cisalhamento, mas que é feito, por exemplo, aqui, na verdade, essa figura eu retirei de um outro elemento, podia ter pego algumas de laje alveolar. Na laje alveolar nós temos a armadura longitudinal pretendida, não temos estribo, só tem concreto aqui. Dependendo do posicionamento da carga, pode acontecer isso aqui, que é a tração diagonal, né, e depende do formato transversal também. Mas acontece, inclusive, quando você começa a aumentar e vai chegar nesse ponto aqui, que a fissura vai desde o apoio até onde foi colocada a carga cortante aí, né?
acontece uma tração diagonal. Então, se o ensaio for feito dessa maneira, uma distância grande com essa situação, nós teríamos uma tração diagonal e não seria um ensaio de cisalhamento. Tá certo? Quer dizer, seria um ensaio de cisalhamento, mas não ocorreria tensão de cisalhamento. A ruptura se daria por tração diagonal. Isso é o que acontece nas lajes alveolares protendidas, né? Dependendo da posição aqui da carga e da seção transversal, da formatação transversal. Se não dá uma outra que é chamada para ruptura com flexo tração, né? Flexo cortante. Flexão e cortante simultaneamente. Um pouco diferente o traçado da fissura. Muito bem. Outra coisa importante a se lembrar, antes de prosseguir, é a dualidade que existe entre as vigas e as lajes. Nas vigas, as duas têm flexão, né? Mas nas vigas, e a flexão pura serve para determinar a armadura longitudinal nas seções de máximo e mínimo momento da viga, como da laje. Mas, depois, na hora de detalhar, aqui no caso das vigas, nós somos obrigados, praticamente todo mundo faz isso, todas as normas exigem, e se vocês olharem no filme anterior que a gente fala do Meche, ele já fazia as barras longitudinais parando em certos pontos, e todos os ensaios ele colocava estribo para viga. Ou seja, o estribo e viga é necessário porque o cortante é razoavelmente alto. E existe a probabilidade de romper o esmagamento do concreto ou tração diagonal. Né? Então você tem que pôr um estribo, vários estribos, ou, por exemplo, você não pode pôr um estribo mais que D sobre 2 do outro, sendo D a altura útil, para evitar que uma fissura de 45 vá de cima até embaixo sem encontrar no caminho um estribo. Então a quantidade de estribo mínima, por exemplo, tem a ver com a geometria da peça. Né? E tem a ver também com o fato de você não querer que a peça rompa uma ruptura por tração ou esmagamento concreto, que são rupturas frágeis, que ocorrem sem deformação. Então, viga sempre tem estribo, nem que seja um valor mínimo. Se você chegar à conclusão que precisaria de pouco estribo, ainda assim há um valor mínimo a ser colocado. Já nas lajes, as lajes, vamos dizer assim, as lajes que são lajes realmente contínuas ou maciças, nós não necessitamos de usar estribo, se o cortante não for alto. Existem alguns casos singulares que o cortante é alto para a laje, aí precisa usar estribo. Então é feita uma conta, é feito um valor, é calculado um valor de resistente, de cortante, né? A verdade está ligada à ação diagonal, que a partir acima daquele valor eu tenho que pôr estribo. Mas de uma maneira geral, as lajes maciças, ininterruptas, né, que formam um elemento contínuo, elas não vão ter estribo, só em casos muito singulares. E já as lajes nervuradas, elas às vezes podem ter estribo. Né? O fato é que você faz a verificação. Então, em laje, resumindo, na maioria das vezes não tem estribo. Em algumas vezes é preciso usar estribo. Bom, dito isso, vamos avançar. Nós não vamos falar em estribos em laje nesse filme. Bom, o modo de ruptura por força cortante em viga são basicamente três. O primeiro, que você tem, depois da primeira fissura, o estribo começa a trabalhar, e se ele não foi calculado adequadamente, pode haver o escoamento e falha do estribo. Se seria algo desse tipo. Nesse caso, existe, de certa forma, daí a importância de se pôr sempre estribo, existe uma deformação indicativa que a peça está chegando próximo ao colapso. Depois, o esmagamento da biela, né? Eu devia ter posto mais para a esquerda aqui, né? Não devia ter desenhado essas duas, porque geralmente a biela que falha é que está próximo ao apoio, é aqui onde os concretos estarão mais comprimidos. Tá? Então, a falha da biela tem que ser verificada
Inclusive, se verifica antes de começar a calcular a armadura, porque se a geometria e a resistência do concreto não são suficientes para evitar a ruptura da biela, não se formará a treliça, então não adianta colocar armadura. E outra coisa importante é que deve se colocar, né, orifícios, pontos de passagem nessa região, onde tem a biela mais solicitada. Isso produz falha. Finalmente, ligada ainda à ruptura por cortante, seria, se você não detalhar corretamente, se não tiver espaço suficiente, isso foi, de certa maneira, discutido, embora não a fundo, só lá no livro que se faz mais a fundo, a questão de ancoragem da armadura longitudinal junto ao apoio, né? Que tem a ver com translação do diagrama de cortante, portanto, tem a ver com cortante, né? É por isso que a gente considera uma falha aí do cortante, mas poderia considerar também uma falha da armadura longitudinal que não foi devidamente ancorada. Bom, e agora nós vamos fazer, já que nós estamos falando de viga mesmo, né? Vamos fazer uma análise de como isso é interessante para a gente depois ter uma orientação do que vai acontecer em termos de fissura, né? Se é melhor usar 45, se é melhor usar 30, quando que eu uso um, quando que eu uso outro, já que a norma permite os dois. Se a tensão for baixa, essa de concreto armado, e eu tiver pouca armadura, numa seção transversal, o centro de gravidade e o centro de rotação vai estar aqui no meio. E aí eu posso aplicar a fórmula da resistência, não houve ainda fissura. Explica muito isso lá no primeiro capítulo do livro, né? Inclusive quando calcula o momento de fissuração, um conceito muito importante, né? Nós temos as tensões variando, as tensões no concreto variando, com as formas da resistência materiais. A tensão normal varia com esse aspecto aqui, y sempre a distância do eixo de centro de rotação, até o ponto que você deseja calcular a tensão, o momento de retorno à seção dividido pela inércia. Então vai variar com compressão máxima lá em cima, para essa situação, e tração máxima embaixo. E no meio, a tensão é nula. Já a tensão de cisalhamento, né, lá na resistência dos materiais, é demonstrada que é o cortante dividido por BW. E nessa BW é a largura mais fina da peça, o W é o web, alma, né? E ele varia de acordo com a equação de segundo grau, que tem seus valores mínimos na borda superior e borda inferior e valor máximo no centro de gravidade. Curiosamente, aqui, em oposição às tensões normais, as tensões de cisalhamentos, que são, de novo, são simbólicas, né? Elas no concreto armado não existem, mas a gente faz para continuar trabalhando com meio contínuo e fazer as contas, né? Mas, enfim, elas, onde uma é máxima, a outra é mínima e vice-versa. A tensão normal e a tensão de cisalhamento. Se a gente pegar um ponto qualquer, nós vamos ver que há uma combinação das duas e a tensão máxima normal ocorrerá segundo uma direção alfa, dada aqui por essa expressão. E nessa direção não haverá tensão de cisalhamento, mas num sentido haverá a tensão máxima, por exemplo, de tração aqui, essa aqui poderia ser de tração, dependendo, aí vai depender do que eu uso, tração ou menor compressão, do que o que eu uso com convenção. E aqui é a tensão de compressão. Elas são ortogonais, ok? Bom, dito isso, vamos ao círculo de Mohr, né? Que é uma ferramenta interessante para a gente ver como é que vai ocorrer as fissuras na vida. Então, eu pus lá um círculo circunferência de Mohr. Eu acho que o correto seria circunferência de Mohr, que eu coloquei aqui a definição de circunferência. Circunferência é a região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo. É essa parte aqui vermelhinha aqui. E o círculo é tudo que está para dentro. Bom, como a gente vai trabalhar com equações, daqui a pouco vocês vão ver, vocês já conhecem, o certo seria circunferência de Mohr, mas todo mundo chama círculo de Mohr. Eu não sei se no inglês a palavra círculo significa as duas coisas. Eu não sei se existe diferença. No português,
possivelmente com o latim, existe essa diferença. Mas, enfim, vamos chamar de ciclo de Moore, embora talvez fosse circunferência. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um trecho de elemento, nós vamos estudar estado plano de tensões, ou seja, as tensões que nós estamos estudando estão todas no plano. Então, nós trabalhamos com valores médios, trabalhamos com dy próximo de zero, dz tão pequeno quanto eu quero, dx também. Tá certo? E aí temos três faces principais aí nesses elementos aí, né? Se a gente está trabalhando com o estado plano, vamos cortar no plano médio aqui, nós vamos ter um sigma y, um tal xy, um sigma x e também um tal xy. Isso sai do, você vai fazer depois a somatória de momentos, ou então, se quiser, não mais bonito, isso é o teorema de Cauchy. As tensões tangenciais em duas superfícies numa aresta, que é comum às duas superfícies ortogonais, elas são de igual valor e módulo, porém de rotações distintas. E por isso que, quando tem isso, a gente chama de tal xy e tal yx, ou é a mesma coisa porque elas são iguais. Então, trocar a ordem do denominador da parte que está embaixo, tanto faz. Bom, então nós temos essa aresta com sigma e tal, aresta não, essa superfície com sigma e tal, essa outra com sigma e tal, e nós temos, complementando o nosso elemento, uma superfície inclinada, uma face inclinada, em que eu teria um sigma alfa e um tau alfa. Bom, equilibrando, fazendo equilíbrio de forças e de momento, vão desaparecer esses dy, dx, o dz, o d alfa aqui pode ser colocado em função do dx, do dz, enfim, isso aí acaba desaparecendo quando a gente faz as equações de equilíbrio. E apesar da gente estar estudando equilíbrio de forças, né, aqui está toda aquela coisa que eu falei anteriormente, está escrito. Apesar de eu ter fazendo equilíbrio de força, eu acabo achando o equilíbrio de tensões. Está aí o equilíbrio de tensões. A única coisa que eu botei aqui para o θ, vocês entendam como alfa. Né? Esse θ aqui, né, aqui da figura. Podia ter posto a figura θ. Bom, fica assim. Então, estão aqui as expressões, as duas expressões que dão a tensão normal nesse plano inclinado em relação a dois ortogonais. Se eu souber as tensões em duas superfícies inclinadas, né, duas superfícies ortogonais entre si, eu vou saber quais são as tensões na superfície inclinada. E isso é feito não analiticamente, é feito graficamente, ou pelo menos raciocinando com a parte gráfica. Então, para fazer isso, né, para chegar a partir do sigma x, sigma y, tal xy, sigma alfa e tal alfa, nós vamos usar o que a gente chama de ciclo de Moore. Então, o roteiro é o seguinte: eu marco as tensões sigma x, tal xy e sigma y e tal xy também de novo. Podia ser tal yx lá na mesma. E eu tenho a representação dos pontos A e B. Eu faço isso com dois eixos, um eixo sigma horizontal, um eixo tal vertical. Está aqui o desenho. Então, eu marco sigma x e tal xy. Tem que haver uma convenção, eu usei essa convenção aqui, e depois você pode mudar a convenção, só precisa ter um pouco de cuidado. O tal aqui é negativo, na aresta, na face que eu estou chamando de B, e na face que eu estou chamando de A, o tal é positivo, são do mesmo valor, pelo teorema de Cauchy. Com isso, eu consigo representar os pontos A e B que têm justamente coordenadas sigma x, tal xy, sigma y, tal xy. Bom, depois disso, eu uno os pontos A e B. E onde eles cortarem o eixo sigma, eu tenho a origem do ciclo de Moore. Tá certo? Então, o ciclo de Moore se origina aqui, esse é o centro da circunferência, o ideal era falar o centro da circunferência de Moore. E depois, para traçar a circunferência, eu uso o ponto O como centro
e uso o raio OA ou OB, é na mesma. Né? E tenho aqui a circunferência, não o círculo, né? Mas também tem o círculo. Pronto. E finalmente, eu chego no valor que eu quero, que é sigma alfa e tal alfa, que é simplesmente pegar, por exemplo, do ponto B, né, o ponto que me representa B, girar no mesmo sentido, se é horário ou anti-horário, lá aparece que é horário, então eu giro de alfa aqui, tá certo? Girei de alfa aqui. E aí eu tenho o ponto que corresponde à face alfa e, obviamente, a ordenada horizontal vai ser sigma alfa e a vertical vai ser tá alfa. Tá? Então é assim que a gente faz para determinar as tensões num ponto em qualquer direção. Tá? Então vamos usar essa ferramenta agora. Se vocês tiverem mais dúvidas, peguem um livro de resistências materiais. Mas é relativamente simples, é só tomar cuidado com as convenções depois. Vamos fazer isso com uma viga, para a gente entender o que tem a fissura 45 graus ou 30. Para fazer numa viga, nós desenhamos uma viga aqui bem apoiada, carregamento uniforme distribuído. Pegamos dois pontos aqui, podiam estar na mesma vertical, talvez fosse mais interessante colocá-los na mesma vertical e próximos ao apoio. Primeira coisa que eu devo falar para vocês, a tensão vertical, sigma y, normal, sigma y, ela é praticamente nula, ela é desprezada, ela é muito pequena. Então aqui, por exemplo, nós escrevemos sigma y igual a zero. Aqui eu já nem escrevi. Vamos ver o que acontece no ponto 1, que é mais, ponto 2, aliás, que é mais fácil de entender. Eu pego em torno desse ponto, faço um elemento retangular quadrado, vamos para o quadrado, vai. Faço do jeito que eu quero, né? E eu tenho tensão de estalhamento ali. Aquela fórmula me dizia, as fórmulas da resistência me diziam que eu pego o cortante da seção, faço um momento estático em relação ao centro de gravidade, uma seção retangular aí, 3.000 de BH, fazendo todas as reduções, vai dar 3.000 de BH, enfim. Você sabe qual é o valor, a fórmula de resistência materiais me dá a tensão tangencial na aresta B aqui. Ok? Na face, desculpe, na face. Na face A, eu também vou ter tal, o mesmo valor de tal, só que em sentido de giro diferente. Se eu coloquei aqui desse sentido, aqui eu vou colocar assim. Depois preencho as duas outras faces, sabendo que aqui é o mesmo valor numérico, mas o sentido de rotações, se as duas tensões estão chegando ou estão saindo de uma aresta, né? Para dar o equilíbrio, o teorema de Cauchy. Ok? Muito bem. Agora, olhando o ciclo de Moore que eu obtive com essa marcação, como é que fica a marcação? Vamos lá. A gente põe o sigma aqui, põe o tal aqui, depois a gente marca o tal aqui e sigma igual a zero. Ou seja, o ponto B é dado simplesmente por esse ponto aqui. E o ponto A? O ponto A também não tem tensão normal, só tem tal. Então a gente põe aqui, tá certo? Depois a gente faz o seguinte, a gente com esse círculo de Moore preparado, eu quero saber onde vai aparecer a fissura. Bom, onde é que deve aparecer a fissura? Em que direção deve aparecer a fissura? Onde eu tiver a maior tensão de tração. Vou imaginar que a tensão de tração seja negativa. Então, quando eu pegar o ponto B e girar de 90 graus no círculo, eu vou ter na peça a metade do valor. Eu vou ter só o alfa. Então, quando eu pego esse elemento aqui e giro de 90 no círculo de Moore, lá na peça eu vou ter metade, né? 45 graus. Ou seja, quando a 45 graus ocorre aqui uma tensão de tração. Tá certo? Querem ver? Então é isso que eu estou dizendo. Ó. Vou fazer isso daqui. Inserir, né, formas. Vai aparecer isso aqui. Ó. Vai aparecer aqui 45 graus. Vai aparecer essa tensão aqui. Ó. Tração. Tá? E lá também.
E, portanto, vai aparecer uma fissura aí, porque se aí vai chegar até um ponto que ultrapassa a tensão de tração, vai aparecer uma fissura, essa aqui. Essa fissura que eu acabei de desenhar aqui com o mouse. Olha lá. Vai abrir uma fissura. Com que inclinação? 45 graus. Certo? Vamos voltar à marcação. Então está aqui a fissura. E o ponto 2, o que ocorreria? No ponto 2, ou melhor, no ponto 1, que está fora do centro de gravidade, as tensões de tração estão muito próximas ali, vou pensar que esteja muito próximo, o tal é o mesmo. No ponto B, eu só tenho aquele tal, que eu imaginei positivo, coloquei aqui o ponto. A tensão vertical continua zero. Agora, no ponto que representa a face A, eu tenho uma tensão agora de compressão que eu estou considerando positivo. E o tal está aqui para baixo, então o ponto veio para aqui. Agora o centro do ciclo de Mohr ficou aqui, ó, onde está meu mouse. E aí eu traço o ciclo de Mohr. Depois, para descobrir onde vai aparecer a tensão de tração máxima, ela vai aparecer num ângulo menor que 90 graus no ciclo de Mohr, e, portanto, menor que 45. Né? Então, a fissura vai aparecer, vamos desenhá-la novamente, vai aparecer aqui bem menos inclinada. Né? Vamos lá colocar a fissura. Vai aparecer assim. Vai aparecer algo assim, né? Fiz muito grande, né? Mas ela fica menos inclinada que 45 graus do que essa daqui. A ideia é essa. Muito bem. Então, nós vimos que quando coloca uma compressão, a fissura inclina menos. Pode chegar até os 30 graus. E quando não coloca compressão, quando você tem uma compressão baixa, o mais provável é que a fissura fique a 45. Ok? Vamos ver se no outro slide parece. Não, parece. Está aqui. Então, aqui eu só desenhei novamente maior para a gente poder entender. Eu deveria ter forçado aqui, mas estou dizendo que é menor que 45. Então, para um ponto que não tem compressão, né, o concreto armado está mais próximo disso, porque as compressões não são muito grandes naquela região de lá. Então, possivelmente o concreto armado está mais próximo disso aqui. E o concreto pretendido, mesmo para aquela região, tem uma tensão normal razoável. Então, no concreto pretendido, talvez eu tenha situação mais próxima dos 30 graus. Está aí um critério. Concreto armado, eu uso isso daqui. Concreto pretendido, parece que é mais lógico usar isso daqui. Né? Mas a norma permite você usar os dois, o modelo 1, que é esse daqui, e o modelo 2, que é esse. Muito bem. Então, agora nós já sabemos por que tinha um modelo e tinha o outro, porque as fissuras podem ter uma inclinação ou outra, dependendo da quantidade de compressão que vai ter lá. Né? Os pontos mais solicitados ao cortante, ao cisalhamento. Para continuar ainda, é preciso fazer uma distinção também. Nós estamos estudando as vigas esbeltas, ou seja, as vigas cuja relação de altura útil sobre L é menor que 0,5. Quando isso não acontecer, nós temos uma viga parede, que não vai ser estudada aqui. Aí é outra maneira, o cortante começa a influenciar bastante e começa a fazer que a seção plana, após, quando recebe o momento, ela não gira de forma plana. Ela faz esse empenamento, vamos dizer assim, né? Como esse S aí. Aí tem que usar outras teorias. Mesma forma, quando eu tiver um elemento bem interessante, que a gente usa bastante em pré-moldado, que é o consolo. Você vai pôr uma viga apoiada no pilar, o pilar continua, você tem que fazer uma saliência no pilar e a carga do consolo vem aqui. Não vem exatamente na beirada, mas para cá, né? Você vai pôr uma parede de apoio, etc.
O fato é que para as tensões dessa força chegarem no pilar, forma-se uma biela. Se você conseguir formar uma biela, para isso você tem que ter essa relação. Se formar apenas uma biela, tudo bem, é consolo. Mas se você tiver uma distância daqui, por exemplo, que não dê 0,5, né, uma distância maior aqui, de 2 vezes esse L que está aqui, aí, na hora que você for desenhar as bielas, você vai ver, por exemplo, você imagina que a biela seja 45. Você desenha aqui, deu 45, mas a carga está aqui. Então precisa de mais uma biela. Se precisou mais de uma biela, vai ter que ter estribo. Né? Então vamos aproveitar, porque senão depois vamos aproveitar que ainda nós estamos com os estribos, vamos voltar lá atrás e vamos entender como é que funciona. Voltei muito, né? Está aqui. Ó. Quando você tem essa carga concentrada, ela mergulha aqui na biela de compressão, o estribo levanta, soma com essa outra força, desce pela biela, soma com essa força e desce pela outra biela. Por isso que essas bielas que estão próximas ao apoio são as mais solicitadas, ela tem maior força do mecanismo que é feito. E aí também você vê a diferença das vigas colocadas em cima da laje, né, e as vigas colocadas embaixo da laje. Se a viga está embaixo da laje, as cargas, a laje estando aqui em cima, as cargas da laje vão ser assim. Aí não tem problema nenhum, é isso que nós estamos fazendo. Mas se a viga estiver colocada aqui embaixo, essas cargas concentradas estarão nesses nós aqui de baixo. Então você precisa suspender as cargas para começar a trabalhar, como a gente está fazendo aqui, como está se fazendo usando o paternalista de mesh. Ou seja, é preciso colocar uma armadura de suspensão. Então você calcula quantos estribos precisa aqui para pegar essas cargas que estão aqui, trazer aqui para cima, assim sucessivamente. E depois calcula os estribos com a teoria que a gente vai colocar ali para frente, o formulário que a gente vai colocar para frente. O que der maior você usa. Então é importante entender isso. A carga desce, sobe e desce. E aqui, quando desce, você não pode colocar buraco aqui, não pode colocar orifício. Nessa região aqui, está fora da biela, aí qual a espessura da biela? Aí é outra coisa que a gente tem que pensar. Mas não é nesse filme que a gente vai fazer isso. Aí você pode pôr, tá? Então os orifícios têm lugar certo para colocar por causa dessas bielas. Muito bem, vamos lá. Nós estamos aqui. Fizemos também a inclinação das fissuras, já sabemos usar as inclinações das fissuras, sabemos a diferença agora entre viga parede e viga normalmente consolo. A gente chama de viga normal, viga só, né? Mas é uma viga esbelta. E agora, só para vocês saberem, sem armadura transversal, né? Vamos deduzir as expressões aqui, as rupturas podiam ser, por exemplo, uma laje velar. Podia ser dessa maneira, com flexão. O ideal era tirar essa carga concentrada no próximo ensaio, tirar essa carga concentrada e fazer um pouquinho para cá. Aí ela pode romper por uma flexo cisalhamento ou flexo cortante. Tá? Tem o cortante influenciando e o momento fletor. Aí é uma teoria mais complicada. Geralmente se usa uma fórmula experimental. E depois, principalmente se essa carga está bem mais para cá, nós mostramos um outro slide lá para trás, nós podíamos, bem próximo ao apoio, nós podíamos ter uma tração por cisalhamento, tração diagonal. E finalmente nós teríamos também uma tração por falta de ancoragem. Eventualmente a gente teria uma de compressão, mas como a de compressão é um valor muito maior que o da tração diagonal, né? Nem coloco isso aqui, né? Porque para ter essa daqui, precisou ter a outra antes. Né? Bom, se você quiser, acrescente aqui a ruptura por compressão diagonal. Aqui nós temos uma viga protendida com estribo. Então o aluno ensaiou e veio lá para mim perguntando, professor, eu fiz as contas, não deu o valor, está dando metade do valor que deveria ter, o que aconteceu? Eu falei, não, por que você parou o ensaio? Porque apareceu fissura. Eu falei, não, o Fusco diz que depois que aparece a fissura é que os estribos começam a trabalhar. E aí a distância, mais ou menos, isso está escrito lá no livro do Fusco, a distância entre essa carga que
que apareceu, esse estágio que apareceu a fissura, até quando ela rompe realmente. Aí quando é que rompe? Quando rompe, tem uma fresta dessa aqui. A vigas cai, mas isso aqui já entrou em ruptura. Se você estiver fazendo ensaio, você não consegue aumentar a carga mais no macaco. Ele, ele vai deformando, vai deformando. Na prática, quando chegasse nisso, se o carregamento permanecesse nisso, liga cairia. A parte da direita se separaria da parte da esquerda, possivelmente. Bom, então aqui é uma ruptura, né, por, provavelmente, por a, a armadura, né? A armadura transversal começou a escoar. Então se deu aí, no ensaio, uma ruptura pelo estribo. O que eu queria chamar a atenção com essa figura aqui é que ela se deforma bastante e vocês acreditam, a distância da carga aqui até aqui foi quase 2 vezes, como diz o Fusco. Então, quando aparece a primeira fissura de cisalhamento, claro que a gente pode achar que não é bom e não é realmente bom, mas em termos de ruptura, nós ainda estamos relativamente longe, né? Na laje, nossa, que eu fiz antes aqui, quando aparece uma fissura dessa, ou dessa, ou dessa aqui, nós estamos na iminência do colapso. Mais 10% de aumento de carga, ou 15%, ou seja, que seriam os mecanismos complementares do concreto, a peça se rompe. Muito bem. Dito isso, vamos só mostrar para aqui um desenho que não fui eu que fiz, foi outro professor. Ele simulou um ensaio aí de uma viga. Ele foi fazendo isso, no começo fissura pouquinho, depois fissura muito, já começa a aparecer as fissuras de cisalhamento, né? E no final já está bastante fissurado. Então é esse final aqui que eu digo que é difícil, assim, para quem nunca pensou nisso, pensar que isso aqui é uma treliça. Que o Murphy conseguiu chegar, e o Hitler também, a dizer que isso era uma treliça. Na verdade, tem uma treliça aqui, um banzo aqui comprimido, outro banzo aqui, outro aqui, e daí é o pulo do gato que o Murphy conseguiu. Fala assim, não, eu posso pegar só uma, representar só uma, e dizer que as outras, né, eu concentro nessa uma, e eu chego na armadura e também na biela. E aí chegou nisso daqui. Né? Não precisava ter ido lá para trás, né? Já ter feito aqui. Bom, e aqui fica bem claro como é que funciona, e lembrando que isso aqui é Z. Né? E nós já mostramos no filme anterior que quando a gente calcula a armadura tracionada aqui, dá certinho, bate com aquela teoria que tem lá no capítulo 2 do livro, que pegar a seção transversal e fazer equilíbrio. A única coisa que você faz é somatória de momentos aqui, e a força está numa seção A sobre L, uma força de um diagrama, vamos dizer assim, decalado, deslocado. Muito bem. Bom, aí vamos para os finalmente agora, né? As hipóteses de cálculo. Depois que o Meigs fez o estudo e tudo, e ainda chegou-se à conclusão que não estavam bons resultados, resolveram se fazer, tentar achar outras teorias, não conseguiram, então ficaram com essa teoria, mas colocaram um fator de correção, que é o cortante complementar, que deve suprir, entre outras, as diversas hipóteses que são simplificadoras. Primeiro, que a treliça é isostática. Isso não é verdade, porque, segundo Leonard, as riquezas dos elementos que fazem parte dela são muito distintos. Uma são a armadura, outra é a região de concreto. Depois, os bandos são paralelos. Eu não pus aqui no desenho, mas no desenho anterior tinha o Z aqui, né? O Z é a distância da região comprimida com a tracionada. Na medida que o momento fletor vai caindo, quando você vai chegando próximo ao apoio, um apoio aqui, por exemplo, esse primeiro apoio, o momento vai caindo, então o Z vai caindo também. Então esse banzo seria arredondado, né? Mas continua com o banzo paralelo para fazer as contas. A inclinação θ, o Meigs considerou 45. O pessoal aí falou, bom, se você quiser usar 30, ou qualquer valor em 30 e 45, você pode fazer, a gente calcula lá. Aí vamos ver qual é a diferença que vai dar. Eu já falei aqui mais ou menos o diretriz para você usar um ou outro.
mas é uma diretriz da minha cabeça, né? Isso não é necessário, não está escrito isso na norma. Né? Ou seja, para concreto armado usa 45, para pretendido usa 30. Né? Mas isso aqui é um critério meu, não é obrigatório nem necessário você usar. E a armadura transversal a gente usa 90, dificilmente vai usar 45. Para muito pouco caso a gente vai usar 45, porque a norma não permite que você consiga absorver tudo por 45. Então você ia ter que usar algumas coisas 45, outras 90. É um trabalho muito grande, praticamente ninguém faz. E finalmente, para fechar tudo, e tem outras coisas que não foram, que tem no livro lá que a gente não colocou, existe o cortante devido aos esforços complementares que tem. Não é só devido ao concreto. Você pode indicar que seja concreto. Existe uma resistência do concreto lá da parte superior que resiste cortante, ou seja, sem estribo nenhum você tem uma resistência da peça, né? Tem o fator pino, que na hora que quebra ali aquela armadura longitudinal, quebra aquela fissura, a armadura longitudinal começa a trabalhar. Tem um fator de engrenamento, que as fissuras não acontecem de forma reta, né? Elas vão sempre fazendo zigue-zague, e aí forma um engrenamento entre o concreto. Enfim, tem uma série de fatores que são medidos hoje em termos de forma. Eu não tenho mais de 50 anos de formado, peguei umas 4 fórmulas dessas. Tinha uma época que essa fórmula dependia da taxa, quanto que era a taxa de armadura. Hoje vai depender só se é modelo 1 ou modelo 2. O modelo 2 é variável. Bom, então, modelo 1, você vai considerar as diagonais a 45, né? E a parcela do VC lá, que nós acabamos de falar, vai ser, sempre constante, né? E dado por um valor que a gente vai colocar depois. No modelo 2, as fissuras podem ser de 30 a 45. Se você tiver 45, não, você está fazendo o primeiro modelo, então geralmente a gente faz com 30. Quando a gente faz por 30, a dedução das expressões é diferente, você vai chegar a expressões diferentes, mas tem outro detalhe. Pelos os experimentos, chegou-se à conclusão que o valor do cortante complementar, resistido por concreto e outras coisas, é diferente, ele é variável, ele vai ser um valor zero se você tiver o próximo cortante que romper o esmagamento, o concreto, vai ser o cortante que o valor complementar que a gente usou no modelo 1, quando o cortante for menor ou igual justamente ao valor VC. Bom, vai ficar claro como nós fizemos o exercício. E caso que é uma geral, intermediário entre esses dois números que eu acabei de falar, vai ser um valor que a gente vai interpolar linearmente. Então dá mais trabalho, fazer no modelo 2 dá mais trabalho, mas se a gente programa, faz planilhas, isso não importa. As expressões estão aí, está faltando, aqui ficou faltando uma expressãozinha, mas depois vocês olham lá no livro, né? Vai aparecer na segunda parte. Isso aqui para o modelo 1, depois para o modelo 2, tá certo? Então as expressões lá no livro sempre aparecem em forma de resumo também, tem durante o corpo do livro, nas deduções, né? E depois aparece como resumo. Vamos fazer um exercício para fechar aqui e depois tirar uma conclusão. Vamos fazer um exercício em que nós queremos calcular uma seção transversal. Na verdade, esse exercício falava um diagrama de cortante, por isso que ele fala o maior cortante do tramo. Mas vamos usar o modelo 1 para calcular o cortante necessário, usando estribo fechado, com duas pernas, não pode esquecer disso, com alfa igual a 90. O último slide é só mostrando exatamente isso, mas obviamente que lá no livro isso é mostrado antes. FCK 25 MPa, BW 0,25 metros, o D altura útil 0,70. O importante é 203, quase 204 kN. Bom, a primeira coisa nós vamos verificar o esmagamento da biela. Nós estamos fazendo o modelo 1, sempre coloco lá para lembrar. Eu tenho que usar o VRD2-1, é essa a nomenclatura da norma. Esse VRD2 é o cortante que a biela vai resistir, né? É a compressão diagonal, mas é tirado através de um cortante. É lógico que é feita toda uma geometria para isso.
O VSD é só multiplicar os 203,9 vezes 1,4, deu 285. O valor limite vai ser dado por esse número aqui, 0,27. Isso aqui a gente sabe. Fazendo a dedução teórica, a gente chega a um valor próximo, mas não chega a ser isso aí. E não tem esse alfa-V2. Esse alfa-V2 é um fator que leva em conta quando o concreto vai aumentando, tem um valor aí que você tem. Esse alfa-V2 vai dando menor que 1, né? Vai diminuindo, se não me falha a memória. O FCD é a resistência do concreto, então é uma porcentagem da resistência do concreto, né? PWD. Vamos fazer essas contas? O alfa-V2 é dado por essa fórmula, fazendo as contas, chegamos a 759,4 kN. Como nós temos 285, está com bastante folga, está 3 vezes quase, né? Vamos fazer então, olha lá, 285, muito menor que 759. Vamos fazer uma relação entre os dois valores, deu 38%. Então, bem longe ainda, né? De arrebentar a biela, mas também não vai dar muitos tripos, acho eu. Vamos calcular a armadura agora para ver como é que ficamos. Nós temos lá o valor do VSD. O VC vai ser sempre constante, vai ser esse valor aí. Você vê que nós estamos falando de cisalhamento, né? Por isso, o melhor é falar em cortante. O cisalhamento, mas olha quem entrou aqui como limite. Entrou uma resistência à tração. Resistência à tração última, né? Que é dado por essa expressão aqui. Então, fazendo as contas, o VC fica em 134,7. Ou seja, só o concreto com os efeitos complementares lá da treliça mesh consegue me resistir 134. Se o meu cortante tivesse dado abaixo disso, ou isso, né, a gente coloca a armadura mínima. A gente tem que checar sempre a armadura mínima. Qual é esse valor de armadura mínima? Tem que ver lá na norma, no livro. Esses valores são convencionais, obviamente. E, eventualmente, irá também em sites. Bom, então agora o que eu preciso para dimensionar o cortante? É só tirar o VSD disso aqui. Tem que dar positivo. Se der negativo, a gente vai usar a armadura mínima. E deu positivo, deu 150,8. Agora eu vou usar uma fórmula. Uma fórmula é compridona, mas quando você põe um alfa 90 e simplifica, a fórmula ficou isso daqui. Cortante resistivo, então eu vou pegar aquele número, vou jogar aqui, aí vou ter uma relação entre a armadura transversal de um estribo sobre S, que é o espaçamento. Fazendo essas contas, eu cheguei em 5,5 centímetros quadrados por metro. A gente usa misturado, é razoável isso aqui. Lembrar que depois, para usar isso, eu tenho que arbitrar um valor de bitola por estribo. Eu arbitro um valor e vejo quanto é o espaçamento. Se o espaçamento deu grande, eu diminuo. Se deu pequeno, eu aumento. Né? E vejo o que é mais razoável. Vamos pôr o ferro de 6,3, se é 50, porque esse valor, bom, esse valor aqui, FYWD, é um valor que a norma diz que não pode passar de 50 dividido por 1,15, de 500 MPa dividido por 1,15. Por que a norma prescreve esse valor limite? Porque pelos ensaios percebeu-se que quando chega-se na ruptura do cortante, né, não há uma deformação lá na alma suficiente de passar de um valor que te leve o aço a tensão superior a isso. Ou seja, quando você usa o 160 para fazer estribo, você vai continuar usando aqui 50 dividido por 15. Apesar do aço ter uma resistência maior, não vai haver deslocamento, deformação, melhor dizendo, do concreto que faça com que aquela tensão seja obtida. Cuidado com isso. Aqui eu já usei CA50, então não tem problema. Para fazer a conta, eu vou pôr aqui em ASW duas vezes a área do 6,3. É 0,32. Fazer essas contas, cheguei em 11 centímetros, 11,45, ou 0,1145 metros. Então, esses números estão guardados aqui, a hora que você quiser, separa o vídeo, volta para trás e vê, né? Não faz mal, eu tomei nota aqui, depois eu vou fazer agora esse exercício para o modelo 2. O que a gente espera? Espero que dê resultados diferentes. Não é possível que, mudando todo o formato da treliça, eu estou mudando o formato da treliça e eu tenho o mesmo valor. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Os valores são os mesmos,
o que eu estou fazendo agora é o modelo 2. Continua o cortante cálculo sendo o mesmo, só que agora o limite variou, era de 0,27 para 0,54. Nossa, mas dobrou então? Não, espera aí, tem uma trigonometria aqui atrás. Então, a trigonometria, o cotangente de alfa, o alfa continua 90 graus. O θ que tem que fazer a conta aqui. Fazendo aqui, o alfa V2 é o mesmo. Fazendo as contas, chegamos a 657. Eu acho que 700 e tanto lá. Diminuiu, hein? Puxa vida. Será que piorou? Né? Vamos continuar. Deu 657, mas o valor ainda é pequeno. 285 de 600. Né? Não chega a 3 vezes, né? Mas fazer uma relação para a gente ter uma ideia. Ah, deu 0,45. Lá tinha dado 0,38, se não me falha a memória. Daqui a pouco eu vou fazer esse resumo. Né? Tá bom. Então, o que está acontecendo aí? Está acontecendo que com o mesmo cortante eu tenho um valor mais próximo do valor limite da biela. Mesma seção, mesmo cortante. Ou seja, quando eu considero uma fissura mais inclinada, eu estou mais próximo de estourar a biela, em relação a quando eu fiz 45 graus. Então, para peças que têm cortante altíssimo, talvez seja melhor usar 45 graus. Né? Bom, é a se pensar. Vamos fazer o cálculo da armadura transversal ainda no modelo 2. Pronto, posso deixar aqui. O cortante de cálculo é o mesmo. Eu retiro o VC, aí que está o problema agora. Esse VC agora vai depender do meu valor de cortante e os limites. O limite que eu usei anteriormente e o limite correspondente a esse valor aqui, o 657. O que eu usei era 134,7. 134, se o meu cortante fosse 134 menor que 134, o VC seria 134, ou seja, não teria nada para resistir. Mais ou menos óbvio isso. Né? Agora, se meu cortante for 657, o VC vai ser zero. Mas meu cortante não é nenhum dos dois, é 285. Está acima de 134 e está abaixo de 657. Então eu tenho que fazer uma interpolação. Faço uma interpolação e calculo o VC que eu tenho que usar, 96,87. Está vendo? Não é zero, mas também não é o 134, um valor menor. Puxa, aqui já deu pior, será que aqui vai dar pior também? Vamos continuar. Aí o cortante para ser resistido pela armadura passa a ser 188. É maior que no exercício anterior. Caramba, mas a fórmula é diferente. A fórmula agora é essa daqui, é comprida, tem um cotangente de alfa, de θ no final. Esse cotangente é que salva. Se você fizer todas as contas e não usar o cotangente, vai dar um número maior que o exercício anterior. Fazendo as contas, deu 3.478. Deu menor, acho que ela tinha dado 5, pouco. Não tem importância, nós temos esses valores anotados. Vamos usar o mesmo estribo, 6,350, e aí nós vamos chegar a um espaçamento, 0,32 vezes 2 aqui, né? Vamos chegar a um espaçamento de 0,18. Ou seja, eu vou usar menos estribo. Lá eu usava cada 0,11, aqui eu vou usar 0,18. Eu vou usar menos estribos. Então agora, fechando essa parte aí, vamos fazer um resumo. Olha lá. No modelo 1, para os mesmos valores numéricos, eu tenho 38% do valor da compressão da diagonal, né, da biela comprimida. No modelo 2, eu já estou com 0,45. Mas, em compensação, no modelo 1, eu estou usando o espaçamento de 0,11. Estou gastando bastante armadura. E no segundo, eu gasto menos armadura. Então, a conclusão é, no modelo 1 gasta mais armadura, mas a biela é menos solicitada, tá certo? No modelo 2, né, eu gasto menos armadura, né, mas a biela é mais comprimida. Como geralmente para nós. A biela para prédio, assim, tirando vigas de transição, algum pilar apoiado, uma viga apoiada na outra, alguma carga concentrada existente, nós temos, dificilmente a gente vai esmagar a biela. Né? Então, talvez o 45 graus
o modelo 2 seja mais interessante. Desculpa, o modelo 2 que é mais interessante. Não faz mal que eu tenha uma tensão maior, mas a tensão ainda está longe do limite. O modelo 2 fica mais interessante se eu só pensar em economia. Mas se eu pensar em termos de fissura, né, parece que é mais fácil. A fissura está próxima de 45, o concreto armado. E no protendido é mais correto dizer que ela estará mais próxima de 30 graus. Então, eu usaria o modelo 1 para o concreto armado e o modelo 2 para o protendido. Mas quem quer gastar menos armadura, usa, portanto, o modelo 2. O modelo 2 dá menos armadura. Né? Bom, por fim, é só lembrar que os estribos podem ser esse aqui fechado, que é o mais usado, e ele é usado também quando você tem, aí sim, tensão de cisalhamento de cortante com o de torsor. Não tem o torsor, tem que usar fechado. Se não tem torsor, você poderia, em princípio, usar isso aqui, mas isso atrapalha, quer dizer, dificulta a rigidez da armação para colocar na linha. Às vezes é usado assim, depois você põe um capuz, um elemento complementar. Geralmente se usa esse mesmo nas obras menores. E depois, em situações que você tem vigas muito largas ou vigas de transição que o esforço é grande, você usa o duplo ou até o triplo. Né? Existe lá na norma algumas condições para que te obrigue a usar o duplo e o triplo. Né? Mas, de qualquer maneira, chamando a atenção que é preciso passar, aqui o detalhe mais correto é passar um estribo em relação ao outro. Ou seja, tem uma parte aqui que é a armadura que vamos dizer assim, se sobrepõe. Né? Você gasta muito mais aço do que simplesmente dois simples. Não é dois simples. É um duplo, ele usa essa parte aqui em comum. E não esquecer sempre, né, a oração de São Francisco. Nós vimos lá no filme anterior, onde houver canto de estribo que eu levo a armadura. Aqui tem 4 estribos, aqui também tem 4. Né? Aquele não usou muito o conceito, podia ter mais estribos. Tá bom, com isso nós completamos o último filme desse conjunto de aulas.